Fala você, torcedor tricolor, aqui ao Laranjeiras Rádio. Pois é, tentando aqui no cenário sem cenário recuperar um pouco o ritmo de vídeo, né? Tem o ritmo de jogo, então esse aqui é o ritmo de gravação, o ritmo de vídeo. Vamos falar um pouco aí, um tema que não está diretamente relacionado ao Fluminense, mas que é a hegemonia dos clubes brasileiros na Libertadores. Eu ponho essa hegemonia entre aspas, tá? Mas antes, galera, vou ver se hoje é segunda, vou lançar esse vídeo aqui na terça. Vamos ver aí se quarta também a gente faz um pré-jogo e tal, um que seja gravado, talvez até mesmo uma live, porque quinta, vocês sabem, tem decisão Fluminense lutando contra a degola. Bom, gente, assim, tenho visto aqui no YouTube muitos vídeos de torcedores, influencers, jornalistas da mídia, né, dos nossos rivais, dos países rivais aqui na Conmebol, principalmente da Argentina, né? Tem uma enxurrada desses vídeos no YouTube comentando justamente isso que está sendo chamado de uma hegemonia brasileira, ficou conhecido como uma hegemonia brasileira. Primeiro que eu discordo um pouco desse termo, tá? Se a gente analisar no aspecto histórico e tal, a Argentina ainda tem a vantagem de um título. Se a gente pegar outros critérios, também, por exemplo, até 2022 o Peñarol sozinho tinha mais Libertadores que o Rio de Janeiro, que o futebol carioca. Então, assim, nenhum clube brasileiro ainda chegou a 4, 5 títulos, e os maiores campeões ainda são argentinos e uruguaios, né? Então, o Independiente com 7, o Boca com 6, o Peñarol com 5, River e Estudiantes com 4, sendo que no critério dos argentinos o Estudiantes não é nem considerado um dos 5 grandes, né? O que para mim é um erro. Para mim, Estudiantes e Vélez, eles estão ali entre os grandes da Argentina, então a Argentina teria, pelo menos aqui na minha cabeça de brasileiro, pelo menos 7 grandes clubes. Mas o assunto é o seguinte, eu vou tentar resumir. Eu acho que essa hegemonia, com algumas aspas, é nociva para o próprio futebol brasileiro, né? E obviamente ela tem muitos fatores, muitas nuances, muitas causas. Mas a principal delas nós sabemos que é a questão econômica. Bom, se a gente pegar a geografia do futebol, né, aqui a Conmebol, a, a América do Sul futebolística, ela conta com 10 países, sendo que a Venezuela não tem grande tradição no futebol. O futebol venezuelano vem melhorando, mas a Venezuela não tem no futebol assim a expressão de uma paixão nacional diferente dos outros 9 países, certo? Mas, no panorama geral, nós somos um mercado exportador, principalmente para a Europa. Os nossos melhores jogadores, os melhores argentinos, os melhores uruguaios, os melhores brasileiros, os melhores colombianos, tendem a jogar na Europa. Fora que nos últimos anos nós tivemos no leste europeu, no sudoeste da Ásia, enfim, também agora no Oriente Médio, enfim, o aumento da demanda, digamos assim, por contratação, né, de jogadores. Então tem muito mais gente hoje no Oriente Médio. Há um tempo atrás foi a China, há um tempo atrás foi a Rússia e a Ucrânia, hoje nem tanto. Mas, se a gente parar para analisar, então, primeiro patamar daqui vai lá para fora. Brasil, Uruguai, Argentina, todo mundo. Paraguai. E aí começa o problema do desequilíbrio da Libertadores. O Brasil, olhando para a geografia do futebol, ele é metade do continente territorialmente, é metade da população e metade da economia. Isso vai pesar, tá? E o Brasil, ele tem uma estratégia, entre aspas, né? Ele acaba assumindo uma posição muito cômoda no seguinte. Por quê? Nosso mercado é exportador, etc. Já falei isso. E o que sobra aqui pra gente? Né? Para esses países, para esses clubes? Sobra o resquício técnico, que não é interessante para o mercado da Europa e depois até da Ásia. Mas só que aí ocorre o seguinte:
Esse déficit que todo mundo sofre quase que igualmente, ele é compensado no Brasil porque o Brasil contrata muitos jogadores dos outros países, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, da Bolívia, enfim. Então pega o exemplo do Flamengo aqui no Rio. O Flamengo, se não me engano, tem 3 ou 4 uruguaios, tem 2 argentinos, mais um. O Flamengo chega a ter 6 ou 7 jogadores da América do Sul que não são brasileiros. O Fluminense, se não me engano, tem 5. Né? Tem o Inácio, o zagueiro, o Fuentes, tem o Bernal, tem o Arias, o Cano, o Serna, o Lucumi. Olha aí, são 7 jogadores. Só que eu lembrei aqui de cabeça, 7 jogadores. Então, obviamente, tem esse enfraquecimento dos rivais, sendo que pelo menos 3 desses aí a gente contratou. Por exemplo, do Bernal. Ele veio de um time, não lembro o nome, mas ele teve um destaque, é um jogador jovem, naturalmente seria disputado por Peñarol e Nacional, os grandes. Mas o que acontece? O Fluminense vai lá e retira o jogador do seu país. Percebe que esse mecanismo ele subtrai esse resquício técnico que fica aqui entre nós. Então essa vantagem econômica do Brasil, certo? Drena o que sobra de recurso técnico, somado ao nosso resquício técnico, dá uma liga e nós temos times mais competitivos que os nossos rivais. Agora, por que eu acho que isso é nocivo ao Brasil? Olha, em algum momento nós vamos começar a ter problemas, tá? Por quê? Pelo menos do meu ponto de vista. Porque quando a gente contrata muitos jogadores estrangeiros, mudamos muito a legislação. No passado recente ela já foi mais rígida, tinha uma limitação do número de estrangeiros, mas é que nós vamos ocupando, a gente exporta muito e depois vai ocupando as vagas aqui com esses jogadores colombianos, uruguaios, argentinos, paraguaios, e a gente vai fechando portas para novos jogadores. Jogadores de base, né? A gente vai fechando espaço para lançar novos jogadores. E nós estamos vivendo uma crise muito grande. O nosso último craque brasileiro incontestável surgiu já há mais de 10 anos. O Neymar surgiu ali em 2009, 2010, né? Mas despontou mesmo no ano de 2010 com aquele título da Copa do Brasil pelo Santos, certo? Então, no longo prazo, isso tende a criar aqui dentro, né, uma espécie de situação onde assim, a gente vai ter cada vez menos possibilidades de lançar meninos novos, jovens jogadores ali de 18, 19, 20 anos e, portanto, projetar novos nomes para o futebol brasileiro. Olha a decadência da seleção. Eu acho que esse fator importar jogador do vizinho, que é a chave um dos fatores do sucesso brasileiro na Libertadores, vai acabar enfraquecendo, né, ajudando a enfraquecer ainda mais a seleção brasileira. E ainda que esse não seja o único motivo, né, para a derrocada da seleção brasileira, certamente pode ser pensado como um fator contribuinte. Fechando as portas aqui, fechando vagas, enchendo de estrangeiro e deixando de lançar e revelar novos talentos. Esse aqui é o Laranjeiras Rádio, galera. Abração.